Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta. Hoje na realidade é um vídeo um tanto quanto especial, é o nosso primeiro vídeo de solução de problemas aqui no canal. Portanto, eu queria fazer primeiro um anúncio. Aqui no canal a gente vai ter basicamente nesse início dois tipos de vídeo. O primeiro vídeo é onde a gente está trabalhando aí o que eu chamo de temporada, onde a gente pega um assunto e vai esmiuçando ele e continuamente trabalhando para tentar provar alguns conceitos matemáticos, é o que a gente chama de teoria, propriamente dito. Hoje, quando esse vídeo sair, se não me falha a memória, eu acho que já temos 7 episódios de teoria e a gente tem começado de conjuntos. Então, ainda vai levar um tempo para a gente chegar num conteúdo que nem esse de hoje, um conteúdo de função. Serve, porém, que a playlist de exercícios ela não necessariamente tem a ver com o tema que a gente está conversando na nossa temporada principal, digamos assim. Hoje, por exemplo, eu trouxe um problema, esse problema é de função afim. Quando isso acontecer, quando a gente for apenas resolver um problema através de uma lista de exercícios, ou de um exercício, como é o caso, eu vou fazer uma oportuna revisão, só que eu também não vou entrar num tema de uma maneira tão enfadonha a ponto de discutirmos funções tudo, todo o tema para resolver um único problema. Ou seja, a gente vai revisar coisas que é interessante revisar para a solução do problema. E é assim que eu vou tentar trabalhar quando a gente tiver um vídeo, que nem esse, que é um vídeo de exercício. Então, sem mais delongas, vejamos aí esse vídeo de exercício. Bom, vou ler com vocês. Em uma corrida de táxi, é cobrado um valor inicial fixo, chamado de bandeirada, mais uma quantia proporcional aos quilômetros percorridos. Se uma corrida de 8 quilômetros paga-se R$ 28,50 e por uma corrida de 5 paga-se R$ 19,50, então o valor da bandeirada é. Bom, em um primeiro momento, eu imagino que vocês já saibam que se trata de um problema de funções, porque eu já disse consistentemente. Mas mais do que isso, quando a gente pensa num problema de uma situação do cotidiano, ou uma situação física, biológica até, você pode modelar esse problema. Qual seria a finalidade de funções se não a de modelagem? Evidente, tem outras, não? Mas para o nosso dia a dia, para a sociedade de uma maneira geral, funções matemáticas desenvolvem um utilíssimo papel de modelagem. Portanto, a ideia é a gente conseguir escolher uma função que modele bem o problema. Nesse sentido, observe que eu já destaquei aí dois pontos interessantes desse enunciado. Estamos falando de uma função que possui um valor inicial fixo e uma quantia proporcional. Ou seja, toda vez que você pensa em algo extremamente proporcional em um determinado enunciado, em um determinado modelo, você está necessariamente falando de função afim. Nesse sentido, para que a gente possa resolver esse problema, vamos lembrar um pouquinho de função afim. Então, veja, como nosso objetivo aqui não é esmiuçar o tema completamente, a gente vai fazer um breve resumo. Entende-se, por função afim, uma função que obedeça à relação. E aí eu trago para vocês essa relação. Repare que quando você tem uma função, essencialmente a função ela relaciona dois conjuntos, que é o conjunto domínio e o conjunto contra-domínio. E essa relação, quando bem estabelecida, ela é estabelecida em função do que a gente chama de imagem. E aqui no nosso caso, a imagem ela é representada por f de x, o domínio é representado pelo elemento dele, que a gente chama de x, e a gente tem dois números. E esses dois números eles são muito importantes para o desgringolar de uma função afim. A gente tem o número a e o número b. Comecemos pelo b. O b é o que a gente vai chamar de valor inicial, e o a é o que a gente vai chamar de taxa de variação. Bom? Então, quando a gente fala do valor inicial, o que eu pretendo estabelecer com isso? Gente, vamos definir. Para o valor inicial b, trata-se da imagem correspondente ao zero. Ou seja, b, independente da sua função afim, sempre vai ser a imagem do zero. Ou seja, o f de zero. Repare, no entanto, que como b é um ponto dessa função, o ponto 0
E B é um ponto de f de x. Em outras palavras, regredindo para a definição, B é a imagem correspondente ao zero. Em outras palavras, de um modo mais concreto, de um modo menos abstrato e de um modo gráfico, B é onde essa função intersecta, portanto, y, visto que o x dela é zero. Então, onde essa função tocar o seu eixo y, tocar o seu contradomínio, né, necessariamente é onde reside o seu valor inicial ou o valor fixo, tá bom? Agora, e o número A? Bom, de certo, o número A é um pouco mais complicado para a gente expor sobre ele. Portanto, a gente vai precisar do auxílio de dois distintos pontos que também pertencem a essa função. Repare que a gente tem aqui a nossa função afim, né? Aliás, aqui, né, nessa nossa conversa de revisão, digamos assim, eu já disse para vocês, aliás, ficou implícito, né, que a função afim, né, ela tem um gráfico de uma reta, tá? Observe que, ok, né, mas que em uma conversa específica de função afim seria interessante a gente provar isso. É claro que como a gente está resolvendo um problema, subentende-se, né, que a função afim, né, você já sabe que é uma reta. Portanto, para a gente conseguir falar do número A, necessitamos entender que esse número A é, na verdade, uma taxa. E o que é uma taxa, senão uma comparação, uma relação entre grandezas? Então, entende-se por taxa que a gente está comparando duas grandezas. No nosso caso aqui, a gente está comparando a grandeza que permeia o eixo Y com a grandeza que permeia o eixo X. Só que para você estipular uma comparação de modo adequado, é necessário que você tenha dois estados para comparar: o antes e o depois. Tá? Ou seja, é por isso que quando a gente fala do número A, necessitamos de dois pontos dessa função. E justamente por conta disso eu pontuei 1 e 2, né, pertencente a essa função. Então o que a gente vai comparar é a ida do 1 para o 2. Né? E como que a gente vai calcular essa taxa em função desses dois pontos que fazem parte dessa função? Bom, não se assustem por poluir um pouco mais o desenho, mas entendam da seguinte forma. Ponto 2 vai ter coordenadas x2 e y2. De forma análoga, ponto 1 vai ter coordenadas x1 e y1. Se você quer comparar y com x, o que você está fazendo, na verdade, é calcular uma razão. Ou seja, a diferença do 2 para o 1 dividido pela diferença do 2 para o 1 também. Né? Então, no numerador com respeito a y e no denominador com respeito a x. Portanto, a obtenção desse a ele está relacionado a dois pontos distintos dessa função. Observe, portanto, que essa equação aqui, ela nos fornece o número a, né, desse nosso problema, ou seja, a proporção de crescimento, a proporção de decaimento de uma dada função. Tá? Agora, aproveitando, eu gostaria de fazer uma curta ressalva. Com certa frequência, eu pego em alguns materiais, né, e até alguns discentes propriamente ditos, chamando esse número a de coeficiente angular. Repare, quando você fala especificamente da reta, a reta no plano, né, você pode de fato associar ela a um número chamado de coeficiente angular, sem problema nenhum. Tá? Agora, quando a gente para pensar num modelo, como por exemplo o que a gente está tratando aqui, que é a corrida de um táxi, ou seja, a gente está comparando valor que vai pagar e quilômetro que vai andar. Né? Portanto, eu pergunto, poxa, qual é o ângulo entre valor e quilômetro? Repare que essa pergunta é quase um disparate, porque simplesmente não há. Em triângulo, é a reta propriamente dita. Né? Então, por conta dessa confusão, eu tenho essa preferência de chamar esse número A por simplesmente taxa de variação, porque afinal ele é, né, uma taxa de variação. Bom, mas sigamos. Né? Vamos voltar então para o nosso problema. Como que a gente vai resolver ele? Para começar essa minha solução, eu gostaria de perguntar o que a gente enfim está relacionando. Porque por vezes a gente pega um problema e quer tentar esmiuçá-lo do modo mais rápido possível e a gente pode até esquecer de coisas básicas. E essas coisas básicas é o tipo de coisa que quase sempre faz a gente esquecer um detalhe ou cometer algum equívoco. Por isso, eu faço a pergunta: o que a gente está relacionando? Nesse problema,
A gente está relacionando o valor da corrida e os quilômetros percorridos. De modo que quanto mais se anda, mais se paga. Então vamos escrever essa nossa função. Então, observe que a minha função vai ser v de d, ou seja, valor em função de distância, é igual à taxa da corrida, né, vezes a distância, mais o valor da bandeirada. Porque o valor da bandeirada, teoricamente, é o valor inicial fixo, como o próprio enunciado já disse. Tá? Então, essencialmente, o que o problema quer de nós é, olha, se você anda tanto e paga tanto, ou anda tanto e paga tanto, qual é o valor fixo? Qual é o valor da bandeirada? Então, o que a questão quer é que a gente diga para elas qual é o valor de B. E quando você entra num táxi, né, eu não sei se pessoa, porque hoje você anda mais de Uber, né, mas quando você entra num táxi, você tem aquele mostradorzinho, né, e repare que ele não começa de zero, já tem um valor ali. Ou seja, aquele é o valor fixo, aquele é o valor da bandeirada. Né? Enfim, vamos começar então. Não que seja necessário, mas eu acho que é uma excelente oportunidade para a gente desenhar o problema e entender um pouco de domínio, né? Aproveitar e fazer dessa revisão algo um pouquinho mais rico, né, digamos assim. Eu sei, né, que a minha função ela vai ter que tocar esse eixo V, né, em B, que é o valor da bandeirada, é o valor fixo. A minha primeira pergunta é, essa função está crescendo ou decrescendo? Portanto, você tem que, para conseguir desenhar, pensar. Quanto mais quilômetros eu ando, mais eu pago ou menos eu pago? Ou seja, se você entra num táxi, quanto mais você andar, mais você paga. Portanto, essa função é uma função, né, crescente. Logo, essa reta ela vai ter que estar subindo. Observe, como um comentário extra, que muito faz semelhança a problemas de relação de proporcionalidade, as regras de três, digamos assim. E faz todo sentido, porque afinal de contas, com uma função afim, você modela esse tipo de problema, né? Mas, continuemos. Desenhei a nossa função, que está em azul agora. Né? Observe que há algo de diferente em relação a essa função modelo, né, que está modelando a corrida do táxi, né, com a função de outrora. Qual é essa principal diferença, né, em relação à função que eu usei de exemplo? Repare que essa função azul ela não está passando para o lado negativo do domínio. E por que, que ela não está passando, gente? Porque o domínio dessa função ele é só positivo. E por que, que ele é só positivo? Pergunto a vocês. Existe quilometragem negativa no problema do táxi? Por exemplo, depois que o táxi começou a andar, existe algum tipo de quilometragem negativa que vá fazer você pagar menos? Não, não existe. E justamente por conta disso, né, essa reta ela tem que começar crescendo da esquerda para a direita, porque, né, evidentemente, quanto mais se anda, mais se paga. E, no entanto, o domínio é só para distâncias positivas. Bom? Isso daqui, queridos, é muito importante. Não para esse problema propriamente dito, mas em alguns tipos de exercícios de função, sobretudo os que caem, aliás, o Enem gosta muito disso, ele te dá uma situação e pede para você simplesmente marcar uma opção num gráfico que representa o problema, ou seja, um modelo. Né? Então, você tem que entender quando esse modelo é só positivo e quando ele de fato pode ter valores negativos. Né? E nesse caso não pode ter valores negativos para o seu eixo X, ou seja, o seu eixo D. Né? Então vejamos, né? Desenhei aqui o nosso problema e eu já tomei a liberdade de marcar o ponto 1 e o ponto 2. Por quê? Porque nos foram dadas informações a respeito de se você anda 8, paga 28,50, se você anda 5, paga 19,50. Logo, é perfeitamente razoável que a gente descubra que taxa é essa. Né? Então, se o ponto 1, né, é 5 e 19,50 e o ponto 2 é 8 e 28,50, a gente pode estipular a nossa taxa, né? Usando a equação que a gente há pouco encontrou. É evidente que essa equação, queridos, nada mais é também que a tangente do ângulo da reta propriamente dito. Né? E aí a gente entra de novo naquele papo de, teoricamente, coeficiente angular e por aí vai. Né? Mas essa noção de taxa ela funciona perfeitamente. Tá bom? Depois que a gente encontrou A, observe que eu posso reescrever a minha função e não mais num formato generalista. Eu posso simplesmente deixar o 3. Né? Portanto, o que eu preciso fazer para encontrar o valor da bandeirada?
Agora que a gente já tem a taxa, basta que a gente substitua qualquer ponto pertencente a essa função, né, para a gente resolver o nosso problema. E o que eu farei? Né? Eu já deixei destacado em azul o ponto que eu vou usar. Portanto, se você anda 5 km, paga-se R$19,50. Basta eu substituir essa informação aqui no meu problema e eu termino a questão. De modo que R$19,50 é a taxa vezes 5, né, que é o correspondente a R$19,50, mais B. Para isso ser verdade, B necessariamente tem que valer R$4,50. R$19,50 igual a 3 vezes 5, que dá 15, mais B. Né? Enfim, como solução então desse problema, letra D, R$4,50. Eu aproveitei para revisar uma sorte de conteúdos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Eu fico muito agradecido por os que ficaram até o final e mais agradecido ainda por aqueles que vão voltar no eventual próximo vídeo de problemas. Tá bom? Muito obrigado.